Olá, graça e paz, um bom dia. Quem vos fala por aqui é o diácono André Gomes, diretamente do canal Mais Cristão é Bíblico. Nós falamos diretamente também do Gama e o horário agora é 12 horas e 16 minutos. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do livro de Mateus. Mateus capítulo 7, verso 6. A respeito de não jogarmos pérolas aos porcos, né? Nem o que é sagrado aos cães, né? O que é santo aos cães. Mas antes eu gostaria aí de agradecer aos cristãos que têm nos acompanhado. Hoje nós temos no grupo já 81 participantes. Nós estamos fazendo o sorteio de um capacete, onde irá participar os 500 primeiros inscritos, já contando com esses 81 que nós temos. Fiz um grupo especial no WhatsApp. Quem se inscrever no canal vai ter que também fazer parte desse grupo do WhatsApp. O número é 61996800823, para que eu possa ter o controle do nome das pessoas que entraram no canal Mais Cristão é Bíblico, e aí poder fazer o sorteio assim que atingir os 500 primeiros inscritos, ok? Assim que atingir também, nós iremos realizar uma live, né, através do canal, e nessa live nós vamos sortear aí aquele que ganhou, que ganhará, né, o capacete. Amém? Então nós já temos 81 inscritos e estamos esperando chegar na casa aí dos 500 inscritos. Aí faremos uma live e o sorteio. Amém? Tem esse capacete e tem outros capacetes, chaveiros, luvas que eu pretendo também sortear aqui de acordo com a meta que a gente busca alcançar de inscritos no canal. A intenção com isso é de ajudar realmente o canal, né? Eu desejo muito e irei conseguir, em nome de Jesus, fazer a monetização desse canal, né? Para que eu possa manter aquilo que precisa ser mantido no canal através dessa monetização do próprio canal. Então, por isso a intenção de inscritos. Não tenho intenção aqui de estar pedindo ajuda em Pix, ajuda de forma nenhuma. Eu quero ajudar para poder ser ajudado, né? Então apresento aqui os trabalhos que creio ser interessante, e aí os irmãos que se interessarem em participar do grupo, inclusive dando opiniões e fazendo perguntas, fiquem à vontade. O canal é para esclarecimento, a nossa intenção é essa, esclarecimento tanto da minha pessoa, que também preciso, e esclarecimento daquele que achar o conteúdo interessante do canal, né? Então eu quero agradecer aqueles que já estão inscritos, muito obrigado, que Deus abençoe. Aqueles que ainda vão de se inscrever também, que Deus abençoe bastante, né? Entrem lá, inscrevam-se, deem os likes, ativem o sino, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de formiguinha, mas que a intenção é apresentar o que? A Bíblia, realmente a Bíblia e tudo dentro da Bíblia, né? A palavra de Deus, apresentar Jesus, que é a palavra de Deus. Amém? E hoje nós iremos falar aí, o assunto está em Mateus, para nossa reflexão, capítulo 7, 6. Nós vamos utilizar aí também 2 Pedro 2, 20 ao 22, e Efésios 4, 1, capítulo 4, versículo 1. Né? Esse será o terceiro tópico, né? Nós dividimos o assunto aí em 3 tópicos. E o primeiro nós vamos falar em Mateus, capítulo 7, 6. O segundo em Pedro, 2 Pedro 2, 20 e 22. E o terceiro tópico, Efésios, capítulo 4, 1. Né? Temos também aqui, para reflexão, 2 Coríntios 4, 7, né? E utilizaremos também tem um outro, 2 Coríntios, né? Não, eu já falei.
É 1 Pedro, na verdade, nós iremos utilizar também aqui, 12, 22, e depois 2 Coríntios para reflexão somente, 4, 7. Capítulo 4, versículo 7, ok? Então, eu estava observando, né, 2 apresentadores em canais, um é professor, o professor Natanael, e o outro é o pastor Cláudio Duarte. 2 pessoas excelência naquilo que fazem, né, na apresentação do sagrado, né, trabalham bastante pelo reino de Deus, são homens abençoados e de uma inteligência assim realmente abençoada, amém? E o professor Natanael, ele fala em 1 Mateus capítulo 7, 6, que não devemos jogar pérolas aos porcos, né? Nem o que é santo aos cães. Ele dá uma conotação voltada para aquilo que nós temos que receber e receber como pérola do Senhor, né? Tudo aquilo que o Senhor nos dá são pérolas que nós precisamos saber aproveitar. Isso foi o que eu entendi na fala do pastor Natanael e é a forma que eu vejo essa passagem, né? Nessa passagem diz assim, ó: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então, o pastor Natanael dá essa conotação, né, de que nós devemos prestar atenção naquilo que recebemos do alto, aquilo que recebemos de Deus. Já o pastor Cláudio Duarte, ele tem uma visão no sentido de que nós devemos nos preocupar com aquilo que damos, para que não seja dado aquilo que é da nossa vontade, mas para que possamos dar aquilo que realmente a pessoa veja como algo valioso, né? E aí eu entendo a colocação dele, percebo que também é certa, mas eu fico com a questão do professor Natanael, que é a questão daquilo que nós precisamos observar como dons e materiais para que possamos viver melhor e que são pérolas dadas por Deus, porém nós não as respeitamos, porém nós não as valorizamos como devemos, e aí às vezes aquilo que nos é dado como pérola nós deixamos para que os porcos comam, né? Então, os dons, as bênçãos, todo o material, a palavra de Deus, Cristo, nós deixamos para que os cães devorem e depois de devorarem, ainda também nos devorem através da corrupção apresentada, através daquilo que é ruim, né? Porque essa passagem, essa parábola, né? Essa metáfora, ela dá uma visão no sentido do que é o porco, que é voltado para a porcaria, né? E aí não adianta você dar um trato nesse porco, dar um banho, perfumar, porque ao final disso tudo ele vai voltar para o chiqueiro. Assim como não adianta você pegar um cão raivoso e querer domesticar, porque esse cão sempre vai voltar a fazer aquilo que é selvagem e ainda vai querer te atacar, né? E assim acontece conosco quando nós não deixamos a nossa miserabilidade de lado e continuamos como os cães raivosos, fazendo as coisas da forma errada, mesmo recebendo pérolas do Senhor, para que possamos viver bem. Pérolas essa como a Bíblia de Deus, a palavra, né? Jesus Cristo ressuscitado, né? E todos os dons que Deus nos dá e que nós não sabemos aí a forma correta de utilizar, né? Aí nós podemos partir para a questão, essa é a primeira parte que nós estamos falando, primeiro tópico, nós podemos partir para a questão da liderança, do pastorado, dos pastores, né? Quando colocam, por exemplo, políticos para subirem
e tomarem frente ao púlpito, né, utilizando aquilo que é sagrado em benefício próprio, deixando ali de respeitar a casa do Senhor, o local sagrado que é o púlpito. Né? E eles são sim cães devoradores, porcos imundos, em sua grande maioria, infelizmente, que não estão voltados para aquilo que é do cristianismo, e sim para interesses próprios. Né? E aí, quando nós entregamos o púlpito das igrejas para esse tipo de homem, para esse tipo de cão, de porco, nós estamos desvalorizando, nós estamos desrespeitando uma pérola sagrada que Deus nos deixou, que é a igreja. Eu vejo dessa forma e vejo também que não só assim, quando nós vamos para as internets da vida, os canais, os sites, né? E nós colocamos ali assuntos pertinentes às igrejas, sem prestar atenção em como estamos fazendo, tornando esses assuntos fofocas, mexericos e confusões gigantescas a ponto de tirar até vidas, né? A ponto de matar até a esperança de alguém, nós estamos também utilizando as pérolas do Senhor como porcos, de forma errada. Nós estamos comendo as pérolas do Senhor sem valorizar a sua importância. A importância que se tem a Bíblia Sagrada, a importância que se tem a Palavra de Deus, a importância que se tem os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E aí nós nos tornamos miseráveis, né? E a própria Bíblia diz que quando nós agimos assim, nós nos tornamos pior do que a primeira situação em que encontrávamos quando aceitamos a Jesus, né? Então perceba, quando nós aceitamos a Jesus e deixamos que as pérolas, aquilo que é sagrado, seja utilizado de forma errada, vexatória, de forma ruim, nós estamos ali a desprestigiar os dons e os materiais de suma importância que Deus deixou para a nossa edificação. E assim também deixamos de edificar para destruir. Utilizamos então as pérolas do Senhor de forma errada, produzindo o mal e não o bem, produzindo frutos que não são de Deus, né? Ou melhor, né, deixando de produzir frutos, sendo árvore seca, porque não utilizamos de fato as pérolas que Deus nos dá. Veja bem, lá em 2 Pedro, né? Antes disso, eu queria até dizer para vocês que a mensagem deste versículo é que não se deve dar o que se tem de mais valor a quem não sabe ou não está disposto a compreender o preço que se tem por isso. Então vocês vejam como é a graça do Senhor, né? Nessa visão que nós temos, que coaduna com a do professor Natanael, Deus nos dá aquilo que é valioso, mesmo sabendo que não somos merecedores. E o interessante seria que nós nos prostássemos, passássemos por cima de nossa miserabilidade, mesmo sendo miseráveis, que nós pegássemos todos esses ensinamentos, todas essas pérolas que Deus deixou, como a Bíblia, como os dons, como o louvor, como a palavra, e utilizássemos para um bem maior, utilizássemos de uma forma correta. Porém, nós não fazemos isso, né? Nós não estamos dispostos a compreender o apreço que se tem por isso, o valor que Deus nos dá por isso, né? Então eu volto a repetir essa fala. A mensagem deste versículo é o que não se deve dar, né? O que se tem de mais valioso a quem não sabe ou não está disposto a compreender o preço que se tem por isso. Então, é verdade, irmãos, é aquilo, quando nós, como pais,
né? Trabalhamos, nos esforçamos, aí chega naquela parte do pastor Cláudio Duarte, trabalhamos, nos esforçamos e compramos algo que achamos valioso para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Porém, eles não dão o mesmo valor que nós damos para aquilo que compramos para eles. Então existe também essa visão diferente. Ao mesmo tempo que nós temos que nos preocupar em, olha, eu vou dar um sapato para minha esposa, mas será que é o sapato do meu gosto que eu vou ter que dar para minha esposa? Será que essa seria uma pérola interessante para ela? Ou é melhor que ela escolha o sapato? Essa é uma questão interessante que devemos pensar também. Mas também em outra vertente nós temos que pensar assim, olha, a minha esposa, mesmo que não seja aquele sapatinho do gosto dela, mas eu sei que eu dando, ela vai receber de coração, com amor, porque ela vai saber que é uma pérola que eu retirei do meu suor, do meu sacrifício em trabalho, para poder estar dando a ela. Então ela vai valorizar. Mesmo que ela com um jeitinho chegue e fale assim, amor, vou lá no shopping, vou trocar esse sapatinho que eu vi um outro lá mais bonitinho. Amei, mas o outro é melhor. Né? E o outro é mais bonito, tá mais comigo. Ela vai lá e troca com um jeitinho e vai fazer isso. Porém, olha, aí já passamos para a questão do professor Natanael. A visão também tem que ser de outra forma. Do valor que ela tem que dar para essa pérola que eu dei. É esse o valor que nós temos que dar para as pérolas que Deus nos dá para que vivamos melhor, né? Então eu preciso respeitar o púlpito da igreja, eu preciso respeitar a igreja como sagrado, eu preciso respeitar a Bíblia Sagrada, porque é um manual de vida que eu recebi como pérola do Senhor para poder viver aqui e aguardar o céu, né? Então eu preciso ter esse respeito pela igreja, eu preciso ter esse respeito pelo sagrado, porque me foi dado por Deus como pérola, mesmo sem eu merecer. Mesmo que eu não mereça, Deus vai lá e coloca tudo na nossa frente para que nós possamos pegar simplesmente e utilizar, agradecendo todos os dias de nossas vidas e se esforçando para que consigamos pérolas maiores e com essas pérolas possamos dividir, sustentar aqueles a quem amamos, aqueles a quem conhecemos, aqueles a quem precisamos proteger como próximo, né? Mas é até interessante também querermos observar a importância que se tem a pérola que Deus nos dá do discernimento, da condição de discernir, da condição de poder pensar, estudar, fazer escolhas. Tudo isso são pérolas abençoadas por Deus que nós devemos valorizar por demais. O dom da vida, o poder viver, o poder chegar aos 55 anos, aos 60, aos 70, aos 80, são pérolas que Deus nos deu e que nós precisamos cultivar, valorizar, respeitar, amar e saber que mesmo em nossa miserabilidade, em nossa fraqueza e sujeira, aí vem o porco, né, de coração, Deus nos dá pérolas para que mudemos isso. Né? Então nós sabemos que existem pessoas que são imundas, que o coração é podre, que se nós o pegarmos como um cachorrinho e queremos fazer dele de estimação, ele além de fazer sujeira vai voltar e vai nos morder. Se nós pegarmos um porco e dermos banho, perfumar esse porco, colocarmos dentro de casa, ele vai dar um jeito de fugir, vai voltar para o chiqueiro e vai se lamear todo e ainda vai voltar e sujar a sua casa, sujar você e ainda lhe morder. São esses os tipos de pessoas que são apresentadas aqui nessa metáfora, nessa parábola. São esses o tipo de pessoas que nós somos e que temos que entender que precisamos observar as pérolas que Deus nos dá para que possamos fazer essa modificação. Medite ali no Sermão da Montanha, né, o capítulo 5, versos 3 ao 12, né? Ou é ao 11, e você verá
as pérolas que nos são entregues através da Bíblia, através de Jesus Cristo, através da palavra viva que foi crucificada e ressuscitou, vencendo a morte, né? Então nós precisamos observar tudo isso. Lá em 2 Pedro 2, 20, 22, diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outras vezes envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Aí o versículo 21 diz assim: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. O 22 diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, voltou ao chiqueiro, né? E é isso que ocorre. Quando nós aceitamos a Jesus, né, e nos fazemos limpos, porém nos deixamos vencer, e quando somos vencidos, o nosso estado se torna pior que o primeiro estado. Então, se nós éramos sujos, quando nós nos deixamos vencer pela corrupção do mundo, nós nos tornamos pior do que a sujeira que nós tínhamos quando nos apresentamos a Deus, quando nos apresentamos a Jesus Cristo. E aí voltamos ao lamaçal. Voltamos como o cachorro a morder, a fazer o mal, né? A se enraivecer, a se irar, a destruir, a espalhar boatos fraudulentos, a pegar a palavra do Senhor e apresentar de qualquer forma sem o zelo necessário, né, sem a decência e a ordem, a estarmos aí criando condições em canais para que nós tenhamos visibilidade sem o mínimo de respeito com o sagrado, sem o mínimo de respeito com o próximo. Então nós temos aí, é óbvio, na mídia, nós temos aí, é óbvio, nos canais da internet, pessoas maravilhosas que vêm fazendo um trabalho grandioso. Mas nós percebemos, irmãos, que o crescimento do que é ruim com relação a esses canais, com relação a essas apresentações, vem crescendo de uma forma estarrecedora. E aí nós podemos perceber aí o desrespeito e o mau uso das pérolas que nos foram entregues. Nós podemos perceber isso. Podemos perceber que existem diversos cristãos que estão voltando a um estado pior de suas vidas. Estão se voltando contra a palavra e contra aquilo que é de Deus. Não que nós não possamos e não devamos apontar erros gritantes na igreja, né? Devemos sim, mas de uma forma inteligente, de uma forma sábia. E falarmos realmente da podridão, apontando o homem como culpado, deixando de envolver a igreja e o sagrado que é Jesus Cristo e Deus. Então nós não podemos aqui falar de algo que aconteceu, por exemplo, numa igreja de Minas Gerais, da Paraíba, que é muito falada, né? A Assembleia da Paraíba, a Lagoinha de Minas, né? Nós não podemos de forma nenhuma aqui falar a respeito da igreja literalmente, ou do Deus, do nosso Deus, que é o sagrado desta igreja, que também tem que ser considerada sagrada. Nós temos que saber separar. E outra situação, não podemos condenar, não podemos julgar. Então, de forma alguma, nós podemos tomar a frente daquilo que cabe ao nosso Senhor Deus fazer. De forma alguma, nós podemos tomar a frente daquilo que cabe à justiça dos homens fazer. Nós podemos falar sobre isso,
mas nós temos que pensar muito, pedir muito direcionamento de Deus antes de falarmos sobre, para que nós não corramos o risco de jogar pérolas aos porcos. Jogar aquilo que é precioso de Deus na mão de pessoas que não têm condições de lidar com o que é sagrado. Nós vemos aí diversas pessoas que se dizem de Deus, que se dizem de Jesus e são aceitas e rapidamente estão aí entregando nossas pérolas na mão de lobos devoradores, de cães devoradores, de porcos imundos. E essa é uma parte muito ruim do desrespeito com relação ao sagrado, com relação às pérolas que Deus tem nos deixado. Amém? Lá em Efésios 3, que já é o nosso terceiro tópico, nós falamos do primeiro que foi em Mateus, né? Falamos do segundo que foi em 2 Pedro 2, 20 e 22, e agora nós vamos falar em Efésios, terceiro tópico, né? Capítulo 4, 1, que diz assim, eu vou ler só alguns versículos, mas é interessante que os irmãos depois meditem nos 32 versículos, né? Acredito que seja os que mais apontam aí a importância de como devemos agir, né? Aqui eu vou ler apenas 2 ou 3. Efésios capítulo 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis, preso do Senhor, esse é Paulo, que fala em Efésios, ok? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Segundo versículo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O 4 diz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, é o 6, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Né? O 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aí lá no 16 diz assim, ó, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, se nós não observarmos a maior pérola que nós recebemos em amor, que é Jesus Cristo, nós nunca ajustaremos o corpo. Nós nunca estaremos em unidade e nunca estaremos utilizando da forma correta as pérolas que Deus nos deixou. Nunca estaremos valorizando da forma correta as pérolas que Deus nos deixou. Amém? Então nós temos que ter essa preocupação. Nós temos que observar e perceber o quanto é importante que nós prestemos atenção nessas pérolas e a forma de utilizá-las. Por que eu preciso, ter a Bíblia como manual, como vida? Por que eu preciso seguir aos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo? Por que eu preciso prestar atenção lá no início, quando em Gênesis Jesus apresenta Deus, Jesus também que já estava, apresenta a humanidade, Aí as pessoas pegam essas situações para dizer que são folclóricas, que são relativas, E na verdade nós sabemos
que é tudo de suma importância para que haja sustentação cristã, sustentação santa, sustentação sagrada, harmonia, né, no nosso viver, através das pérolas que nos foi deixada. Quisera nós que os nossos filhos, né, tivessem aí a condição de ter ensino da palavra de Deus nas escolas públicas e principalmente preocupação dos pais com a intenção de colocar seus filhos em escolas dominicais, através das igrejas, né? Por quê? Porque hoje nós vemos aí os nossos filhos completamente tomados por visões ruins, visões que não têm a ver com aquilo que Deus deixou como pérola para o nosso crescimento, né? E é interessante que prestemos atenção nessas pérolas para que voltemos os nossos filhos aos caminhos do Senhor, para que eles percebam a importância de se estar na igreja, de buscar o sagrado, de respeitar a Deus, respeitar o sagrado e fazer os frutos diferentes, para que haja um mundo melhor. Hoje o que nós podemos perceber? O aumento das guerras, né? Países se degladiando, jovens morrendo em nome de senhores que são verdadeiros porcos e que não respeitam a Deus, infelizmente, né? E Israel está envolvido, né? Agora, as questões são profundas e entendimento para isso só Deus. O que nós podemos é orar e pedir para que pare, para que aquele que seja porco no sentido de estar sujando a tudo, seja retirado desse sistema, para que cessem as guerras e para que deixe de se perder tantas vidas inocentes, né? Mesmo que em nome da religião, mesmo que se utilize o nome de Deus, né? Eu creio que nessas questões deixa-se de fora o sagrado, deixa-se de fora as pérolas que Deus nos dá e se coloca realmente o achismo, o egoísmo e tem como centro homens e não a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos prestar bastante atenção nisso, né? Aí lá em 1 Pedro, aí nós já vamos para o final, diz o seguinte, 1 Pedro 12, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo coração. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer, né? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então nós precisamos observar essas pérolas e amar uns aos outros com todo o nosso coração. Amém? Ontem eu estava ouvindo um louvor do irmão Lázaro, né? Falecido, né? E com certeza Deus o tem. Um homem que se deixou mudar, percebeu sua miserabilidade e mudou em muito, né? A perfeição, Deus é quem sabe se ele chegou perto ou atingiu, né? De alguma forma. Amém? Mas eu estava vendo e ouvindo esse louvor dele, eu vi uma frase no louvor muito interessante, diz: ao invés de sairmos por aí falando das pessoas que nos perseguem, conte a Deus. Então somente isso. Ao invés de colocar na mídia, ao invés de estar falando de fulano, de ciclano, de beltrano, converse com Deus sobre isso e deixa Deus resolver. Amém? Fazer uma oração rápida para que nós terminemos o nosso bate-papo de hoje. Antes eu quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade de estar me estendendo aí aos seus lares,
aos seus serviços, aonde os senhores puderem ver esse vídeo, e peço que com paciência e calma vejam e, se encontrarem pérolas, façam bom proveito. Amém? Nós estamos aqui no canal Mais é Bíblico. Irmão, mais é bíblico? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. Se for bíblico, dê um abraço, pegue para você e utilize. Se não for, jogue aos cães também, né? Que não serve para nada, só para ser pisado. Amém? Pelos homens. Então, Deus nos abençoe, nos dê a sua graça. Nós estamos aqui, Senhor, com a nossa fé tranquila, na certeza de que todos os dias o Senhor zela por nós. O Senhor cuida de nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, prosperidade, de saúde, de paz, de alegria, de perseverança, de amor ao próximo. Abençoa, Senhor, todos nós, todos aqueles que precisam da sua bênção. Coloca a mão, Senhor, na cabeça daqueles que hoje fazem guerra, para que haja mudança no coração e que volte a ter o diálogo. E para que eles percebam a importância de usar suas pérolas para que forneçam vida e vida em abundância através do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Deus, pelas graças recebidas. Nós te agradecemos, Deus, porque mesmo miseráveis recebemos pérolas do Senhor para que possamos viver melhor. Recebemos pérolas do Senhor para que possamos saber dividir. Recebemos pérolas do Senhor para que possamos perceber que sem Ti não somos nada. Então, Senhor, toca agora em nossos corações, nos dê a paz que precisamos, nos dê, meu Pai, a tranquilidade de estarmos em Sua casa todos os dias, buscando mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê a Sua graça, viu, meus irmãos? Estamos juntos e não se esqueçam, vamos fazer o sorteio do capacete. 500 primeiros inscritos do canal, nós iremos fazer uma live e sortear aqui. WhatsApp 61996800823. É um grupo do sorteio do capacete. Um abraço, fiquem com Deus, meus irmãos.